Já reparou que levantar-se da sua cadeira favorita exige um pouco mais de esforço ultimamente? Ou que carregar os sacos das compras do supermercado até casa parece uma tarefa mais pesada do que era há uns anos? Talvez sinta que a sua força está a escapar-lhe por entre os dedos, e pense que isso é apenas uma parte inevitável de envelhecer. Mas e se eu lhe dissesse que muito do que nos ensinaram sobre manter a força na idade de ouro, especialmente sobre certos alimentos que consideramos pilares da saúde, pode não ser a história completa? Muitas vezes dizem-nos para comer mais queijo ou mais carne para obter proteína, mas será essa a melhor estratégia para combater aquela condição, de nome assustador, a sarcopenia, que é basicamente a perda de músculo e força relacionada com a idade? A verdade é que há um alimento, um herói humilde e muitas vezes esquecido nas nossas cozinhas, que pode ser muito mais poderoso do que o queijo para reconstruir a sua vitalidade. Neste vídeo, não só vamos desvendar que alimento é este, como também vamos explorar alguns hábitos simples e poderosos que, em conjunto, podem ajudá-lo a construir músculo, a recuperar a energia e a lutar ativamente contra a fraqueza. Fique comigo até ao fim, porque a última dica que vou partilhar é algo tão simples e surpreendente que poderá mudar a forma como encara as suas refeições para sempre. Então, vamos diretos ao assunto. Qual é este alimento poderoso, este verdadeiro inimigo da sarcopenia? Não é nenhum fruto exótico vindo do outro lado do mundo, nem um suplemento caro que se compra na farmácia. Na verdade, é algo que provavelmente já faz parte da nossa cultura e da nossa cozinha há séculos, mas que talvez tenhamos deixado um pouco de lado. Estou a falar das lentilhas. Sim, as simples e humildes lentilhas. Sei o que pode estar a pensar. Lentilhas? Mas isso não tem a força de um bife ou a fama do queijo. E é aí que reside o segredo. Enquanto o queijo nos dá a proteína, muitas vezes vem acompanhado de uma grande quantidade de gordura saturada e sal, o que pode ser uma preocupação para a nossa tensão arterial e saúde do coração. As lentilhas, por outro lado, são uma fonte incrível de proteína vegetal de alta qualidade. Elas contêm um aminoácido essencial chamado leucina, que é como o interruptor principal para a construção muscular. Imagine os seus músculos como uma parede de tijolos. Com a idade e a sarcopenia, começamos a perder tijolos mais depressa do que os conseguimos substituir. A leucina é como o mestre de obras que chega ao local e grita: "Pessoal, vamos ao trabalho, é hora de começar a construir outra vez." Ela sinaliza ao nosso corpo para começar o processo de reparação e crescimento muscular. Cada vez que come uma concha de sopa de lentilhas ou as adiciona a um cozinhado, está a dar ao seu corpo as ferramentas e as ordens para fortalecer essa parede. Mas os benefícios das lentilhas não ficam por aqui. Elas são riquíssimas em fibra, o que é uma bênção para o nosso sistema digestivo, ajudando a manter tudo a funcionar regularmente, um problema comum para muitas pessoas depois dos 60. Também são uma fonte fantástica de ferro, que combate o cansaço e a fadiga, dando-lhe mais energia para o seu dia. E ainda tem magnésio, um mineral crucial para a função muscular, que ajuda a prevenir cãibras e a manter os músculos a trabalhar suavemente. Integrá-las na sua alimentação é mais fácil do que parece. Uma sopa de lentilhas rica, como as nossas avós faziam, com cenoura, cebola e talvez um pouco de chouriço de boa qualidade para dar sabor, é um prato reconfortante e um verdadeiro tratamento para os músculos. Pode também cozê-las e adicioná-las a saladas frias, ou fazer um guisado de lentilhas com legumes, uma alternativa deliciosa e nutritiva. Tente consumir uma porção, talvez o equivalente a uma chávena, 3 a 4 vezes por semana. Se não está habituado e se preocupa com os gases, a solução é simples. Demole as lentilhas em água durante a noite e passe-as bem por água antes de cozinhar. Isto torna-as muito mais fáceis de digerir. Agora, para elevar ainda mais o poder deste alimento, precisamos de um parceiro. E que melhor parceiro na cozinha portuguesa do que o nosso ouro líquido, o azeite? Cozinhar as lentilhas e, mais importante ainda, temperar os seus pratos com um bom azeite virgem extra não é apenas uma questão de sabor. O azeite é um potente anti-inflamatório.
A inflamação crônica no corpo é um dos aceleradores da perda muscular. O azeite contém compostos como o óleo cantal, que funciona de forma semelhante a um anti-inflamatório suave, criando um ambiente no seu corpo que é mais propício à reparação e ao crescimento muscular. Pense nisto. As lentilhas fornecem os tijolos e o cimento, e o azeite ajuda a manter o estaleiro de obras calmo e protegido, para que a construção possa ocorrer sem interrupções. Use azeite para refogar os seus legumes para a sopa de lentilhas e, no final, regue o prato já pronto com um fio de azeite virgem extra de boa qualidade. A combinação destes dois alimentos simples e tradicionais é um dos primeiros e mais poderosos passos que pode dar para reconstruir a sua força. Mas ter os materiais de construção certos é apenas metade da batalha. A forma como organizamos o trabalho ao longo do dia é igualmente crucial. E isto leva-nos a um aspecto fundamental que muitas vezes ignoramos completamente: a distribuição da nossa proteína ao longo do dia. Pense num dia típico. Ao pequeno almoço, talvez seja um pão com manteiga e um galão. Muito pouco ou nenhuma proteína. Ao almoço, um bom prato de peixe ou carne, uma dose generosa de proteína. E ao jantar, talvez uma refeição mais leve, ou, por vezes, outra dose grande. O que acontece é que o nosso corpo tem uma capacidade limitada para usar a proteína para construir músculo de cada vez. A ciência diz-nos que o ideal é cerca de 25 a 30 gramas por refeição. Se comer 60 gramas de proteína ao almoço, o seu corpo vai usar os primeiros 30 para a reparação muscular, mas o excesso não fica guardado para mais tarde. Será convertido em energia ou armazenado como gordura. É como tentar regar uma planta de vaso com um balde de água de uma só vez. A maior parte da água vai para o chão. O segredo é regar a planta aos poucos, ao longo do dia. O mesmo se aplica aos nossos músculos. Precisamos de lhes dar um fornecimento constante de proteína. O objetivo deve ser incluir uma boa fonte de proteína em cada refeição principal. Ao pequeno almoço, em vez de apenas pão, por que não juntar 2 ovos mexidos? Ou uma taça de iogurte grego, que é mais rico em proteína, com umas nozes por cima? Isto já dá ao seu corpo um arranque proteico para o dia. Ao almoço, continue com a sua porção de peixe grelhado, frango ou um bom prato de feijão, ou lentilhas. E ao jantar, em vez de uma refeição pesada, opte por algo como uma sopa de legumes enriquecida com frango desfiado, ou uma salada com atum ou grão de bico. Até os lanches podem ser uma oportunidade. Um punhado de tremoços ou um pouco de queijo fresco são excelentes opções. Ao distribuir a proteína desta forma, está a alimentar os seus músculos de forma contínua, dando-lhes as ferramentas de que precisam exatamente quando precisam delas, maximizando a reparação e o crescimento. E agora que temos os materiais e o calendário de trabalho, precisamos de um supervisor para garantir que tudo corre bem. Esse supervisor é a vitamina D. Muitas vezes associamos a vitamina D apenas à saúde dos ossos, mas ela desempenha um papel absolutamente vital na função muscular. A falta de vitamina D está diretamente ligada à fraqueza, a um maior risco de quedas e à sarcopenia. A vitamina D ajuda as próprias células musculares a funcionar corretamente e a contrair com força. Nós, em Portugal, temos a sorte de viver num país com muito sol, que é a nossa principal fonte de vitamina D. No entanto, à medida que envelhecemos, a nossa pele torna-se menos eficiente a produzir esta vitamina a partir da luz solar. Além disso, com o calor, é natural que passemos mais tempo dentro de casa ou que usemos protetor solar, o que bloqueia a sua produção. Por isso, é fundamental fazer um esforço consciente para apanhar um pouco de sol. Não precisa de se tostar na praia. Apenas 15 a 20 minutos de sol da manhã ou do final da tarde, nos braços, pernas e rosto, sem protetor, pode fazer uma enorme diferença. Dê uma pequena caminhada pelo seu bairro ou sente-se simplesmente na sua varanda ou no seu jardim. Além do sol, podemos obter vitamina D através da alimentação. Os nossos peixes gordos são fantásticos para isso. Sardinhas, cavala e salmão são excelentes fontes. Os ovos, especialmente a gema, também contêm alguma.
Contudo, para muitas pessoas, especialmente durante o inverno, a alimentação e o sol podem não ser suficientes. É aqui que entra a importância de falar com o seu médico de família. Peça para fazer uma análise ao sangue para verificar os seus níveis de vitamina D. É um teste simples e, se os níveis estiverem baixos, o seu médico pode recomendar um suplemento. É uma das intervenções mais fáceis e eficazes para proteger e fortalecer os seus músculos. Agora que estamos a nutrir o nosso corpo corretamente, no momento certo e com a supervisão adequada, falta uma peça final no puzzle. Porque todos estes nutrientes não vão construir músculo se ficarem apenas a circular no nosso corpo. Precisamos de lhes dar uma razão para serem usados, um propósito. E esse propósito é o movimento. Mas, por favor, quando digo movimento, não quero que imagine que tem de se inscrever num ginásio ou começar a correr uma maratona. Muitas vezes pensamos que a caminhada diária é suficiente. E não me entenda mal, caminhar é absolutamente maravilhoso para o coração, para a mente e para a circulação. Mas para o músculo, caminhar é sobretudo manutenção. Para construir músculo, para realmente combater a sarcopenia, precisamos de desafiar os músculos um pouco mais. Precisamos de lhes dar um sinal claro de que são necessários, de que precisam de ser mais fortes. Isto chama-se treino de resistência e pode ser feito de forma segura e eficaz no conforto da sua casa, usando apenas o seu corpo e os móveis que já tem. Um dos exercícios mais poderosos que pode fazer é o levantar da cadeira, ou agachamento na cadeira. Pegue numa cadeira robusta, sem braços, e coloque-a contra uma parede para não escorregar. Fique de pé à frente dela, com os pés à largura dos ombros. Agora, muito lentamente, como se estivesse a sentar-se em câmara lenta. Dobre os joelhos e baixe a anca até o seu rabo tocar levemente na cadeira. Assim que tocar, sem se sentar completamente, empurre o chão com os calcanhares e volte a levantar-se para a boa posição inicial. Este simples movimento fortalece os músculos das pernas e dos glúteos, que são cruciais para o equilíbrio, para andar e para se levantar de qualquer lugar sem ajuda. Comece por fazer 5 repetições. Se for fácil, tente fazer 10. Outro exercício fantástico são as flexões na parede. Fique de pé, de frente para uma parede vazia, a uma distância de um braço. Coloque as palmas das mãos na parede, um pouco mais abertas que a largura dos seus ombros. Mantendo o corpo direito como uma prancha, dobre os cotovelos e aproxime o peito da parede. Depois, empurre a parede para voltar à posição inicial. Isto fortalece os braços, o peito e os ombros, o que o ajuda em tarefas como empurrar uma porta pesada ou levantar um neto ao colo. E, por fim, use as tarefas diárias como exercício. Carregar os sacos das compras? Em vez de ver isso como uma obrigação, veja como uma oportunidade. Divida o peso igualmente entre 2 sacos e carregue um em cada mão. Caminhe direito, com os ombros para trás. Isto é treino de força funcional, o tipo de força que realmente usamos no nosso dia a dia. E agora, para aquela dica final que lhe prometi, o segredo que une tudo isto. É algo que todos fazemos todos os dias, mas que a maioria de nós faz de forma incompleta: beber água. Manter-se hidratado é fundamental. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, os músculos não funcionam bem. Sentimos-nos mais fracos e cansados. À medida que envelhecemos, o nosso mecanismo de sede diminui, por isso podemos estar desidratados, sem sequer sentirmos sede. Mas aqui está o truque: não se trata apenas de beber água, mas de garantir que a água chega onde é precisa, dentro das nossas células. Quando suamos ou simplesmente vivemos, não perdemos apenas água, perdemos também minerais essenciais chamados eletrólitos, como o sódio e o potássio, que são vitais para a contração muscular. A solução é incrivelmente simples. Num ou 2 dos seus copos de água por dia, especialmente de manhã ou depois de uma caminhada, adicione uma pequena pitada de sal marinho integral de boa qualidade e esprema um pouco de sumo de limão. O sal fornece o sódio e outros minerais, e o limão fornece potássio.
Esta combinação ajuda o seu corpo a absorver a água de forma muito mais eficaz. É como criar a sua própria bebida desportiva natural, sem açúcar nem químicos. Como vê, recuperar a força não se trata de uma pílula mágica ou de um único alimento. É sobre criar uma harmonia no seu corpo. É dar-lhe os materiais de construção certos, como as nossas maravilhosas lentilhas, e distribuí-los ao longo do dia. É proteger o estaleiro com o nosso azeite e supervisionar o trabalho com a vitamina D do nosso sol. E, finalmente, é dar um propósito a tudo isto com movimentos simples e manter toda a estrutura bem lubrificada e hidratada. Não se sinta sobrecarregado. Comece com uma pequena mudança. Talvez esta semana decida fazer uma sopa de lentilhas. Ou talvez se comprometa a fazer 5 levantamentos da cadeira todas as manhãs, enquanto espera que o café aqueça. Cada pequeno passo envia uma mensagem poderosa ao seu corpo. Uma mensagem que diz: estamos a reconstruir. Estamos a ficar mais fortes. Adoraria saber a sua opinião. Qual é o pequeno passo que vai dar esta semana? Tem alguma receita de lentilhas deliciosa para partilhar? Deixe um comentário abaixo, pois a sua experiência pode inspirar outra pessoa. Se achou esta conversa útil, por favor, clique no botão Gosto, pois isso ajuda o YouTube a mostrar este vídeo a mais pessoas que possam precisar dele. E claro, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas de viver com mais saúde, energia e alegria. Lembre-se, a idade é apenas um número, mas a força é uma escolha. E é uma escolha que podemos fazer todos os dias. Cuide-se bem e até a próxima.